Há mais ou menos 3 anos, um dos meus mentores me fez a seguinte pergunta: Paula, qual é o seu maior medo? Eu passei alguns segundos pensando e respondi que não sabia. E aí ele me disse que era fundamental que eu descobrisse quais eram os meus maiores medos para saber como eu iria lidar com eles. E então eu fiz a pergunta-chave: mas como é que eu descubro quais são os meus maiores medos? E aí ele me deu a resposta de uma maneira muito clara. Ele disse exatamente assim: Paula, você só descobrirá quais são os seus maiores medos quando você começar a agir em direção àquilo que você realmente quer. E é sobre esse tema, o medo e a zona de desconforto, que eu quero falar com vocês no podcast de hoje. Meu nome é Paula Jardim e se você quer trilhar o caminho do desenvolvimento humano e alcançar plenitude e prosperidade, aqui nesse podcast você encontrará as respostas. Olá, sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do podcast Códigos Magnéticos. E o nosso tema de hoje é o medo e a zona de desconforto. Hoje nós vamos falar sobre esse sentimento muito aprisionante, né? Um sentimento que é capaz de nos manter congelados e paralisados, né? Incapazes de agirmos em qualquer direção. Eu considero que nenhuma obra literária explique melhor sobre o medo que o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Nesta obra, ele associa o medo ao diabo e explica o que é o medo, como ele nos domina e como podemos nos manter protegidos dele, né? E eu vou começar o conteúdo de hoje lendo um trecho desse livro que apresenta ideias chaves sobre esse conceito. Então vamos lá. De agora em diante, você deve saber que 2 entidades ocupam o seu corpo. Na verdade, 2 entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente do planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra entidade é motivada e responde pelo impulso da fé. Por mais de 1 ano, você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico. E você pode chamar essa entidade de seu outro eu. Ela não conhece limitações, não possui medos e não reconhece a palavra impossível. Sempre que você age pelo impulso da fé, você estará destronando o impulso do medo. Mas é importante lembrá-lo de que ele nunca estará morto e te seguirá por onde você estiver, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você novamente. Mas ele só poderá tomar conta de você por meio dos seus pensamentos. Por isso, mantenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas, pois só assim você estará a salvo. Eu escolhi esse trecho porque ele fala sobre o fato de que ter medo é algo natural, que o medo sempre estará ao nosso lado, que o medo sempre vai estar ali de plantão esperando para nos dominar. E o outro motivo de eu ter escolhido esse trecho do livro é que ele também começa a falar agora por uma ótica do medo, da importância que nós temos, né, da importância que existe de nós estarmos sempre vigiando e ressignificando os nossos pensamentos. Pois só assim, né, só vigiando os nossos pensamentos, a gente vai estar se protegendo e conseguindo tocar a vida em frente sem nenhuma influência negativa. E agora então, eu vou começar a colocar aqui alguns pontos chaves sobre esse conceito, sobre o conceito de hoje. E o conceito número 1, o primeiro deles é: o que é o medo, afinal? E o medo é um sentimento que é causado, que é criado a partir da nossa imaginação. Mas por que o medo é criado pela nossa imaginação? Porque se não existisse a nossa imaginação, o medo também não existiria. Vocês concordam que o medo ele só começa a acontecer, ele só começa a ser criado quando nós começamos a conjecturar sobre o resultado de possíveis situações? Vamos ilustrar através de alguns exemplos para que fique mais claro
para vocês aqui o conceito que eu tô colocando. O medo do escuro, por exemplo, né? Por que eu tenho medo do escuro? Porque eu gasto energia, tempo, usando a minha imaginação, conjecturando o que poderá acontecer comigo se eu me expor a uma situação onde esteja escuro. Por exemplo, eu posso ficar imaginando que eu posso tropeçar e cair, e isso me faz ter medo do escuro. Eu posso ficar imaginando que no escuro alguém pode me atacar, me assaltar, me agredir, me matar, e como vai estar escuro, ninguém vai me ver e ninguém vai me proteger. Então, a imaginação de pensar o que pode acontecer comigo por estar num ambiente escuro faz com que eu tenha medo do escuro. Vamos para mais um exemplo para ficar mais claro ainda a questão do medo tá ligado à nossa imaginação. Imagina, por exemplo, que você tem medo de falar em público, né? Mas o que te faz ter medo de falar em público? É que você, através da sua imaginação, cria situações, cria resultados, possíveis resultados, muitas vezes negativos, se você se expor àquela situação. Então você pode imaginar que ao decidir falar em público, ao expor a essa situação, né, alguém poderá te criticar. Ou então, de repente, você vai esquecer a sua fala e você será ridicularizado. De repente, as pessoas irão te vaiar. E as pessoas irão te ridicularizar por alguma situação que vai acontecer com você no palco. Então, são situações criadas pela nossa imaginação que criam o medo. Então, o medo, na verdade, ele não existe. O medo é fruto da nossa imaginação. Quem cria os nossos medos somos nós mesmos. E o segundo ponto-chave desse conceito, o de número 2, é quando o medo aparece, né? Quando nós somos colocados de frente para o medo. Então, quando o medo vem nos assombrar. Nós somos colocados diante do medo quando nós estamos diante do novo, né? Quando nós estamos diante do desconhecido ou diante de situações nas quais nós não sabemos quais serão os resultados. Pois sempre que nós saímos do conhecido e partimos para o desconhecido, estamos saindo da zona de conforto e indo para a zona de desconforto. Então, em outras palavras, o medo, ele sempre aparece, né? Ele sempre aparecerá diante de nós quando nós partirmos para o campo de batalha, no qual, né, será apresentado novos desafios e a necessidade de novos aprendizados. O campo de batalha, ele exige mudança de hábitos, ele exige mudança de comportamento. E é por isso que quando estamos no campo de batalha, nós estamos sempre em situação de desconforto. Ainda sobre essa ótica, né, de quando o medo aparece, é importante a gente entender que o medo ele pode aparecer de duas maneiras. Ele pode aparecer de forma voluntária e de forma involuntária. O que seria isso? Então, eu posso me expor ao medo por escolha, né? Por exemplo, como eu estava falando no começo, eu posso escolher me expor e falar em público, né? Quando eu escolho fazer algo, eu vou me expor a um medo, né, ao sentimento que esse algo novo vai me trazer por escolha. Então, eu estou me expondo ao medo de forma voluntária, né? Porque mesmo sabendo que eu vou ter que passar por alguns desconfortos, que eu vou ter que enfrentar os meus medos, eu escolhi passar por isso. Mas o medo também, ele pode aparecer na nossa vida de forma involuntária. E como seria isso, por exemplo? Imagina que você esteja num ambiente público, você esteja no banco, né? E de repente acontece um assalto à mão armada no banco ou no outro ambiente público que você esteja, né? Você automaticamente vai disparar o gatilho do medo, ele vai aparecer para você, né? O medo da morte, o medo de se machucar, enfim, e ele apareceu para você de forma involuntária, através de uma situação emergencial que foi colocada para você de forma involuntária. Mas o foco aqui hoje não é falar dos medos que são colocados pra gente na nossa vida de forma involuntária, e sim dos medos voluntários. Por quê? Porque essas situações
onde a gente escolhe se expor ao medo de forma voluntária, elas começam a acontecer quando nós decidimos enfrentar o novo, quando nós decidimos enfrentar os nossos medos de forma voluntária, porque escolhemos seguir em uma nova direção, porque decidimos nos desenvolver e nos tornarmos pessoas mais livres, mais corajosas, mais realizadas e mais felizes, né? E conhecer mais sobre o medo, sobre as facetas do medo, como ele atua, como ele nos domina e como a gente pode dominá-lo, com certeza te fará uma pessoa mais preparada para dominar esse sentimento e não se deixar ser dominada por ele. O terceiro e o último ponto-chave desse conceito do medo que eu quero trazer aqui para vocês é de que forma o medo se apresenta, né? Então, de que forma o medo se apresenta na nossa vida? O medo não é um bicho cabeludo que vai aparecer pra gente na fila do pão, né? O medo, ele é, na verdade, ele se apresenta pra gente através de pensamentos e vozes paralisantes, né? Esses pensamentos e vozes, eles são manifestação da entidade dominada pelo medo, né? Como eu coloquei aqui no trecho do livro Mais Esperto que o Diabo, né? Napoleão explica que nós temos duas entidades que habitam o nosso corpo. A entidade dominada pelo medo e a entidade dominada pela fé, né? Então, quando o medo começa a se apresentar pra gente, ele vem através de vozes. Ele vem através de vozes e pensamentos que são dessa entidade dominada pelo medo, né? E se eles não forem controlados e ressignificados, eles podem nos colocar numa situação hipnótica negativa, né? Hipnótica, negativa e paralisante, nos impedindo de tomar qualquer tipo de atitude, né? Qualquer tipo de decisão. Quando os pensamentos da entidade do medo nos domina, nós ficamos em estado de paralisia. Então, quando os pensamentos da entidade do medo nos domina, nós ficamos em estado de paralisia. É como se existisse um congelamento. A gente não consegue agir. A gente fica paralisado. E eu comecei o episódio do podcast de hoje contando para vocês como que foi uma das minhas sessões com o meu mentor, no qual ele me orientou a agir em direção àquilo que eu queria, para então descobrir quais eram os meus medos, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Ah, Paula, mas que coisa chata, de novo você vai começar a falar de você? Não, na verdade, não quero falar de mim. Na verdade, eu quero compartilhar experiências práticas que eu tive a partir do conceito que eu tô passando para vocês aqui hoje, né? Então vamos lá. O foco aqui não é falar de mim, o foco aqui é explicar de forma prática como o medo te domina, né? Como o medo te ataca, como ele pode te paralisar. Eu segui as orientações do meu mentor e eu comecei a seguir em direção aos meus objetivos, né? Ao que eu realmente queria, que era desenvolver uma nova carreira profissional como treinadora mental e palestrante. E quando eu comecei a agir em direção a esse desejo, realmente os meus medos começaram a aparecer. Eu comecei a ter que lidar com medos mais profundos e alguns mais superficiais, né? E olhando assim sobre uma ótica mais profunda, eu posso dizer que o meu maior medo era o medo da rejeição, era o medo da não aceitação, era o medo de não agradar o outro e de não me achar, o medo de não me acharem boa o suficiente, né? Agora, de que forma todos esses medos muito profundos que eu acabei de colocar aqui para vocês me paralisavam? Primeiro, eu nem conseguia eu nem conseguia dividir esse meu sonho, esse meu desejo com ninguém, né? Era tanto medo que me aprisionava que eu tinha dificuldade em falar sobre esse assunto, sobre esse desejo, esse sonho, sobre esse objetivo. Depois que eu superei essa parte, né, o medo ele começou a se mostrar para mim de uma outra forma, sobre uma outra faceta, né, como por exemplo, através da procrastinação. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô querendo dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, procrastinação
não tem a ver com preguiça nem com vagabundagem. Procrastinação muitas vezes tem a ver com o medo, né? Então o medo, ele me atacou sim através da procrastinação. Então, como eu tinha medo do julgamento, como eu tinha medo de não agradar, como eu tinha medo de não ser aceita, de não me acharem boa o suficiente, o medo me atacava e eu procrastinava. O que acontecia? Eu não gerava conteúdo, eu não gravava vídeo, eu não gravava podcast, eu não queria tirar fotos para as redes sociais e assim por diante. Ou seja, o medo de não agradar me paralisava através da procrastinação que me impedia de fazer o que precisava ser feito. E é exatamente assim que o medo nos desvia dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Porque ele nos coloca em situação de tamanho desconforto que a gente desiste, que a gente não consegue superar, a gente acaba sendo dominada por essa entidade do medo. E aí, né, você possivelmente pode estar se perguntando, né, mas o que você fez para deixar de ter medo? Na verdade, eu não deixei de ter medo, eu continuo tendo medo. Mas eu entendi que o medo é algo criado pela minha própria imaginação e que eu posso dominá-los. Eu descobri que eu posso dominar os meus próprios medos. Nem sempre eu consigo de primeira, de forma fácil, né? Mas eu sempre consigo. E como eu consigo? Eu consigo dominar os meus medos, eu consigo superar os meus medos quando eu começo a vigiar, quando eu começo a ressignificar os meus pensamentos, os pensamentos que vêm da minha entidade do medo, eu começo a ressignificá-los através de pensamentos que são trazidos até mim através da minha entidade da fé, né? Então eu começo a focar mais, a olhar mais para a minha entidade da fé, porque sempre que eu começo a dar mais luz, a dar mais foco para a minha entidade da fé, eu enfraqueço a minha entidade do medo. Isso tem a ver também com a lei da bipolaridade até, porque para uma coisa para uma coisa existir, a outra não precisa deixar de existir. Então, assim, para a gente deixar de ter medo, o medo não precisa deixar de existir. A gente só precisa olhar para a nossa fé, né? Então, a fé abala o medo, né? Então, é muito importante a gente saber trabalhar esse conceito, né? De que você não precisa deixar de ter medo. Você tem que entender que o medo sempre vai estar com você, né? Mas que a altura que essa voz vai falar com você, o tanto que essa voz vai te dominar, vai depender de você estar consciente, vigiando os seus pensamentos e ressignificando todos os seus pensamentos de medo, transformando eles em um pensamento de fé. Porque assim você fortalece a fé em si mesmo, né? A fé que você tem em si mesmo enquanto ser humano. E aí você começa a ser algo meio que natural, apesar de desconfortável, você ter que lidar com medos constantes. E um ponto muito importante que eu quero colocar aqui para vocês também sobre a questão do medo é que ele não aparece para gente só diante de situações grandiosas, tá? O medo, ele também apresenta diante de situações do cotidiano, diante de situações do dia a dia. O medo, ele pode estar te impedindo de realizar coisas simples, porém não menos importantes na sua vida, né? Tem muita gente, por exemplo, que não consegue dirigir, que tem medo de dirigir, que não consegue tirar uma carteira de motorista porque tem muito medo de dirigir. Então, isso que pode parecer banal para algumas pessoas, porque essas pessoas têm muita facilidade em lidar com isso, vira um problema enorme para outras pessoas, né? E o fato de não dirigir pode estar te tirando a liberdade de ir e vir, né? A liberdade de poder se movimentar por você mesmo. Então, coisas simples também são importantes. Então, é importante a gente
abrir esse olhar, né, de que o medo ele só não te atrapalha em grandes sonhos e em grandes realizações, ele te atrapalha também em pequenas coisas e coisas que são muito importantes para sua vida, que pode tá tirando prazer e alegria da sua vida, né? Até mesmo porque coisas grandiosas, grandes sonhos, eles são construídos a partir de pequenos passos. E se você não consegue dar os primeiros passos porque você tem medo, como você vai conseguir dar grandes saltos, né? Como que você vai conseguir realizar as suas grandes conquistas, né? Então aqui mais uma vez coisas que podem ser muito simples para algumas pessoas, podem ser motivo para sentir muito medo, pode ser um monstro para você, porque essa questão desperta em você o medo, o gatilho do medo. E quando nós não controlamos os nossos medos, quando nós deixamos esse duelo, né, entre a entidade do medo e a entidade da fé ficar muito extenso, né, muito barulhento, a gente começa a ter que colocar muita energia para ter que mandar essa entidade do medo embora, né? Então, quanto antes a gente se colocar consciente e conseguir espantar esses sentimentos de medo, melhor, porque aí quanto antes a entidade da fé vai dominar e menos energia você vai precisar para lidar com esses fantasmas, né? Vamos dizer assim. Eu acho importante eu colocar aqui um exemplo prático, né? Mais um exemplo prático de como o medo ataca a gente na nossa vida, diante de coisas simples, é o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu resolvi que eu ia morar nos Estados Unidos. Fiquei durante assim um bom tempo paralisada, com muito medo de usar o transporte público. Por quê? Porque aquilo era uma novidade para mim. Embora pareça banal para muita gente, para mim não era. Por quê? Porque eu vim de uma cidade do interior, onde eu não usava ônibus, onde nem tinha metrô, era uma cidade pequena e eu sempre andava com meu carro, eu não precisava de Google Maps, eu não precisava de nada disso. Eu conhecia a cidade e eu me movimentava com muita segurança. De repente eu me mudo para um outro país, para uma outra cidade, uma cidade maior, outro idioma, e eu tenho que aprender a me locomover de ônibus e de metrô. Aquilo me colocou num estado de paralisia durante algum momento. Agora, por que que eu me paralisava? Porque o medo me atacava através de pensamentos. Que tipo de pensamentos que eu tinha? Pensamentos do tipo, você vai se perder. Você vai entrar nesse ônibus e você vai se perder e você não vai conseguir achar a sua escola. E aí a voz da fé vinha e falava para mim: "Ah, mas se você se perder, você pede ajuda, você pede informação. Tá cheio de gente na rua." A voz do medo vinha e falava para mim: "Não, mas essas pessoas não vão te entender, porque você não domina esse idioma." Olha só como o duelo vai sendo criado. E aí vinha a voz da minha fé de novo e falava assim: "Ah, mas você pode chamar um Uber e colocar o endereço para onde você quer ir, ou então você pode pedir ajuda do Google Maps." E aí vinha a voz do medo e falava assim para mim: "Mas e se a sua internet não funcionar? Porque afinal de contas você está em outro país, você está usando um plano de telefone novo, vai que a sua internet não funciona." Então, olha só como se a gente não dá o basta, a coisa vai crescendo, né? A coisa vai crescendo e vai consumindo energia, vai consumindo energia. E se você perder o controle, você estiver de repente diante de uma situação um pouquinho mais grave, um pouquinho maior, você perde a sua capacidade de pensar. Você perde a sua capacidade de pensar, entra num estado hipnótico e por mais saída que você possa ter, você não vai enxergar. Por quê? Porque a entidade do medo dominou você. E isso, gente, acabou virando piada depois. Eu mesmo fiz piada disso porque a gente estava sempre pedindo ajuda um para o outro, né, para algumas questões na escola e tudo mais. E quando a gente ia pedir ajuda um para o outro, a gente sempre falava tudo em inglês, né? Então a gente chegava tipo assim: "Ah, I have a question", né? Quer dizer, eu tenho uma pergunta. E aí eu lancei uma pergunta assim: "I have a caipira question", né? Eu tenho uma pergunta de caipira. E as minhas perguntas sempre eram ligadas a coisas de como eu vou daqui para ali de ônibus, como eu vou daqui para ali
de metrô, enfim, eu fiquei ali naquele looping do medo de não conseguir usar o transporte público. Então, olha que coisa, assim. Apesar de toda a consciência e lucidez, né, eu fiquei ali em algum momento gastando energia com aquilo. E eu também tenho que falar para vocês, gente, que cada vez que eu vencia o meu medo de pegar o ônibus, de pegar o metrô, que eu conseguia chegar a algum lugar, eu tinha depois uma sensação tão boa de ter vencido o medo, né? Que me faz até lembrar uma frase que eu, na verdade, não sei de quem é, mas é uma frase que diz exatamente assim: não existe melhor lugar no mundo do que o outro lado do medo. Então, assim, quando você supera aquele medo, por menor que ele seja, mas que está te atormentando, a sensação de liberdade que invade o nosso corpo físico é tão boa, né? Aquilo muda a nossa vibração, né? E expande a nossa consciência e dá uma sensação de empoderamento do tipo, eu venci, eu consegui e fui para a próxima etapa. Né? E o desenvolvimento pessoal é isso, ele vai sempre exigir que você supere o medo, uma etapa, para que você vá para a próxima etapa. Né? E como o desenvolvimento pessoal não tem limite, você escolhe até onde você quer ir, você vai ter que se acostumar a estar em maior parte do tempo na zona de desconforto, na zona de desconforto trazida pelo medo, na zona de desconforto que te exige sempre aprender algo novo, colocar algo novo em prática, ter um novo hábito, ter uma nova atitude e um novo comportamento. O que eu queria deixar de mensagem aqui para você hoje, né, além desses 3 pontos chaves sobre o conceito do medo, né, de que o que é o medo, né, o medo é fruto da nossa imaginação, como ele vai se mostrar para a gente, né, como ele vai aparecer diante da gente, que é através de situações novas, né, que a gente se propõe a viver ou então que serão colocadas para a gente diante da vida, né, e também o terceiro ponto desse conceito básico, que é como ele atua, né, através desses pensamentos paralisantes, através dessas vozes, né. O que eu queria trazer para vocês aqui, além desse entendimento com relação ao conceito, é a ideia de que eu encorajo vocês a enfrentarem os seus medos, né? E que se você está com medo hoje, vai com medo mesmo, né? Porque o medo significa aquele frio na barriga, significa que você está no caminho certo, significa que você aceitou uma nova empreitada, né? Significa que você aceitou um novo desafio. Então, se você está sentindo esse friozinho na barriga, se você está sentindo esse medo, parabéns, você está no caminho certo. Se você está se sentindo desconfortável, isso também é um bom sinal. Seja bem-vindo à zona do desconforto. Por quê? Porque a zona de desconforto é igual a crescimento. E se você não está crescendo, você está morrendo. Né? Em um dos seminários que eu fiz com o Bob Proctor, ele ensinou um exercício para a gente que ele pedia que a gente escrevesse com a mão esquerda, né? Todos os dias, diariamente, a gente escrevia com a mão esquerda. Ou então, assim, se você é destro, você escreve com a mão esquerda. Se você já é canhoto, você escreve com a mão direita. Na verdade, ele pedia para que a gente diariamente escrevesse com a nossa mão não dominante. Como questionadora de tudo, eu quis entender o porquê daquilo, né? E enquanto eu fazia os exercícios, eu via que escrever com a mão dominante trazia uma situação de desconforto muito irritante, né? Era algo assim que dava vontade de jogar a caneta longe, rasgar a folha, era algo realmente muito irritante. E essa irritação, ela foi passando com o tempo, né? E ela foi passando com o tempo, mas na verdade não é que ela não existia mais, é que na verdade eu tinha aprendido a viver com o sentimento de desconforto. Então, sejam bem-vindos ao desconforto, sejam bem-vindos à zona de desconforto, porque enquanto você estiver se desenvolvendo, ela vai ser comum para você. Em alguns momentos ela vai te incomodar mais, em alguns momentos ela vai te incomodar menos, mas você vai estar sempre vivendo na sua zona de desconforto quando você estiver se desenvolvendo para ir para um próximo nível, para ir para um outro
para um outro patamar. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco com você, que eu tenha trazido um pouco de clareza para você sobre o que é o medo, quando ele aparece, como ele atua, né? E o principal de tudo, como você pode lidar com isso, né? Que é sobre você dar mais voz à sua fé, né? E enfraquecer a voz da entidade do medo. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo em mais um episódio do Códigos Magnéticos e eu vejo você no próximo episódio.